A gente começa então, o que é mais importante é bola na rede, é futebol. Teve mais um clássico na rodada do Campeonato Carioca. Fluminense e Vasco se enfrentaram no Engenhão e o Tricolor conquistou a 9ª vitória seguida. De quebra, pode ser campeão da Taça Guanabara do próximo fim de semana. Botafogo e Flamengo também jogaram e não foram bem. No clássico disputado no Engenhão, 2 assistências de Ganso. Primeiro de calcanhar para o gol do Cano. E depois da batida de escanteio para Nonato ir na rede. Fluminense 2, Vasco 0, placar final. E o Flamengo também no Engenhão saiu perdendo com esse gol do Emanuel Biancucci depois dessa atrapalhada do goleiro Diego Alves. Nova falha do sistema defensivo e Jefinho aumentou. O Flamengo descontou com esse belo gol de Arrascaeta e empatou aos 47 minutos da etapa final com Gabriel cobrando pênalti. Ele foi xingado pela torcida. Final, Flamengo 2, Resende também 2. E o Botafogo, hein? Logo com 1 minuto, saiu perdendo para a Portuguesa com esse gol do Joel Carli. Watson aumentou. Erisson descontou para o Botafogo. E Matheus Nascimento deixou tudo igual. Só que mal começou a etapa final, de novo com 1 minuto, o Botafogo sofreu o gol de Bruno Santos. Miller, que passou aqui pelo Beck em 2017, aumentou. E João Paulo também guardou o seu. Matheus Nascimento foi na rede de novo para descontar, mas não evitou a derrota no Luso Brasileiro na Ilha do Governador. Portuguesa 5, Botafogo 3. Classificação vão dar atualizada lá no Rio, Fluminense 24 pontos, Flamengo tem 20, Vasco 19, Botafogo 16. Penúltima rodada, o Fluminense pode ser campeão da Taça Guanabara com uma vitória simples e garantir presença na semifinal da competição. Faltam 2 rodadas aí, o 5º, 6º, 7º e 8º colocados desta primeira fase vão disputar a Taça Rio. Sábado agora, 4 horas, tem Resende e Fluminense em Volta Redonda. Domingo, Flamengo e Vasco, sem local definido ainda, é clássico. E na segunda-feira tem Botafogo e Volta Redonda no Engenhão. Na 9ª rodada do Campeonato Paulista, vitória do Corinthians e empates de Palmeiras e Santos. Na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Bragantino por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Gustavo Mosquito. Final, Corinthians 1, Bragantino 0. Na Vila Belmiro, o Santos foi surpreendido pelo Novo Horizontino. Ricardo Goulart, de cabeça, fez o primeiro do Peixe. Léo Baiano foi derrubado na área, pênalti. Douglas Baggio bateu e deixou tudo igual. Lucas Barbosa saiu do banco para colocar o Santos na frente novamente. Mas os visitantes conseguiram empatar de novo com Marcinho. Final, Santos 2, Novo Horizontino também 2. E ainda ontem, em jogo que teve a transmissão ao vivo da Record TV, em Limeira, Inter e Palmeiras empataram em 0-0. Daqui a pouco, às 3 horas, São Paulo enfrenta fora de casa o Água Santa. Classificação geral, Palmeiras e Corinthians, melhores campanhas, 17 pontos, mas o Palmeiras tem 2 clássicos por fazer. Contra o São Paulo, dia 10 agora de março, e Corinthians, dia 17. Bragantino, bela campanha, tem 16 pontos, é o 3º no geral. O São Paulo é o 4º com 11, o 5º é o Santos com 10. Hoje o Santos é o único dos grandes fora do bloco de classificação. Sábado agora tem mais um clássico na abertura da 10ª rodada. São Paulo e Corinthians vão jogar no Morumbi. 5 jogos movimentaram o Campeonato Catarinense. O Brusque engatou a 7ª vitória seguida e se manteve na ponta, seguido do Hercílio Luz, que atropelou a Chapecoense. Juventus e Joinville ficaram em situação delicadíssima na luta contra o rebaixamento, principalmente o Juventus. Em Tubarão, o Hercílio Luz recebeu a Chapecoense. A jogada de Tito terminou com um gol de Dentinho para o Leão do Sul. No segundo tempo, Luan Ferreira ampliou. E ainda deu tempo para Dentinho marcar mais um. Fim de papo no Aníbal Costa. Hercílio Luz 3, Chapecoense 0. No Gigantão das Avenidas, Rafael Klein aproveitou o desvio e fez o primeiro do Marinheiro. Ele mesmo voltou a marcar o segundo para o time de Itajaí. Artilheiro do estadual com 8 gols, Zé Vitor fez o terceiro. O Barra diminuiu com Felipe Baiano.
Mas Alessandro Lucas, quase sem querer, na pressão fez o quarto do Marcílio. O time de Balneário Camboriú descontou mais uma vez com Felipe Baiano. E ficou assim, Marcílio Dias 4/2. Na Arena Joinville, Alexandro colocou o Brusque na frente. Diego Jardel ampliou para o quadricolor. E Fernandinho, na segunda etapa, assinalou mais um. O Jack ainda descontou com o Elb, mas terminou assim no norte do estado. Joinville 1, Brusque 3. No oeste catarinense foi o moleque travesso que começou balançando a rede com Jefinho. Mas o Galo reagiu e empatou com Bruno Santos. E fez o vira-vira com o gol do glorioso Lucas Batatinha. Concórdia 2, Juventus 1. E teve clássico no Scarpelli, jogo atrasado, e o Figueirense voltou a vencer o Avaí desta vez com um placar ainda mais elástico. Logo aos 10 minutos, Gustavo recebeu bom passe na esquerda e tocou para Cauê, que viu o Oberdan sozinho para colocar com classe no canto. 1-0 Figueirense. Aos 31, em cobrança de falta, John Clay fez o segundo para o Figueira no desvio de cabeça. Ainda deu tempo do Avaí esboçar uma reação. Muriqui aproveitou o escanteio e descontou, 2-1. Aos 21, Gustavo Henrique recebeu dentro da área pela esquerda, tocou na área e Bruno Cortez fez conta. Quando a torcida já comemorava o placar sob gritos de olé, Cleiton fechou a conta. Figueirense 4, Avaí 1. Vamos aproveitar então, dar uma olhada na classificação e ver a situação do Avaí. 10º colocado, apenas 9 pontos, time de Série A do Campeonato Brasileiro. Já classificados: Brusque 23, Hercílio Luz 21, Camboriú 20, Concórdia 17, Chapecoense 16, Figueirense com 14. Lutando por 2 vagas, Marcílio Dias com 12, Barra com 10, até mesmo Próspera com 10, o Avaí com 9, Joinville tem 8 e o Juventus tem 6, é o primeiro time praticamente rebaixado. A última rodada é sábado que vem, às 4h30 da tarde, o Juventus em Jaraguá recebe o Camboriú. O Juventus só escapa se vencer, óbvio, e tirar uma diferença, por exemplo, de 7 gols do Avaí, que recebe o Hercílio Luz na ressacada. E não pode nem empatar. O Avaí, naturalmente, com vitória, escapa e pode até se classificar dependendo da combinação. A situação do Joinville: enfrenta o Barra em Itajaí. O Jack precisa vencer o Barra lá no Hercílio Luz e torcer por derrotas de Avaí e Próspera. Próspera que joga com Concórdia em Balneário Camboriú. Cumprem tabela. Brusque e Figueirense já estão garantidos. Chapecoense e Marcílio Dias têm importância, porque o Marcílio só depende dele para avançar. Mas se tropeçar, o Marcílio pode ficar também fora do mata-mata. E era para ter Grenal em Porto Alegre. Só que na chegada ao Beira-Rio, o ônibus do Grêmio foi atingido por uma pedra. Também teve invasão de torcida em Curitiba após o rebaixamento do Paraná para a Série B estadual. Um começo de ano lamentável e violento no futebol brasileiro. Torcedores do Inter ignoraram a presença da polícia e arremessaram objetos contra o ônibus gremista. Os vidros foram quebrados e 3 jogadores ficaram feridos. O caso mais grave foi o do meio-campista paraguaio Matias Vilaçante. Ele teve traumatismo craniano e precisou passar a noite no hospital. O volante recebeu alta no domingo e passa bem. O jogador deve passar por uma nova avaliação no departamento médico do clube nas próximas horas. O jogo foi adiado pela Federação Gaúcha de Futebol. Chegar no estádio e não ter essa segurança para jogar e criar essa situação, para nós é uma coisa que não dá para tolerar. O Grêmio foi vítima e sofreu um atentado, e isso motivou a suspensão do jogo. A gente não vai poder assistir por causa de uma barbaridade de uma pessoa que não tem noção, que não respeita milhares de torcedores que amam o futebol. A Polícia Militar confirmou a prisão de 2 suspeitos envolvidos no atentado ao ônibus com a delegação gremista. A dupla foi identificada pelas câmeras de monitoramento do estádio. E o Grenal já tem uma nova data para acontecer. Será no dia 9 de março, às 7 horas da noite, aqui no estádio Beira-Rio. O jogo pode acontecer sem a presença da torcida.
Em mais um episódio de violência no futebol no final de semana, torcedores do Paraná Clube invadiram o gramado da Vila Capanema, em Curitiba, para agredir os jogadores do time no final do jogo contra o União pelo Campeonato Paranaense. A Polícia Militar precisou usar bombas para dispersar os torcedores. Lamentável. Até quando? E só para registrar que lá no Rio Grande do Norte, um dirigente agrediu o quarto árbitro com tapa, com soco, e também o ônibus da delegação do Cascavel, saindo de Maringá, mesmo derrotado, foi apedrejado. Tudo isso no final de semana, sem contar que recentemente o Danilo, goleiro do Bahia, quase ficou cego. Jogaram uma bomba no ônibus do Bahia pela Copa Nordeste.